Vovô veio de Angola, o seu mano de José, trouxe canos, tons e rosa, pra salvar filho de fé, e rezou a ladainha de Jesus em Nazaré. Esperamos vocês para assistir e viver uma maravilha de espetáculo musical de graça chamada Molière. E afinal, o que significa aquele S que ele tem no peito? Atualmente significa esperança. Eu ano de pena maiteran. Na diga pato de Fernande Mahoe Chirinha onde ieterro sao me etimio de in o te in paitera do manhã mica paitera cabi. Quando uma marca nos contata, quando uma agência vem falar com a gente, é sempre procurando o nosso senso de criatividade. O que é o nosso senso de criatividade hoje? É o nosso lifestyle. A minha história é repleta de conquistas invisíveis e mesmo assim eu passei a vida toda buscando fazê-las visíveis. Se me render, se perder, pois o rock aderiu pelo currupio. Eu, aqui em casa, devo fazer até um pequeno monumento ao programa Metrópolis, porque o programa Metrópolis me deu uma sorte. Depois que o programa Metrópolis começou, eu só fiz progredir. Olá, boa noite. O Metrópolis começa prestando reverência, lembrando de uma mulher que se foi na última terça-feira e deixou um enorme legado na música brasileira. Dona Ivone Lara, cantora, compositora, pioneira, batalhadora. Crescida no meio da música, precisou trabalhar e muito até conseguir gravar o primeiro álbum. Mas que álbum, viu? É mais do que o símbolo do samba, é um símbolo do país. Acreditar, eu não recomeçar jamais. O nosso último encontro com a Dona Ivone Lara foi há 3 anos na Mostra Ocupação do Itaú Cultural. Se eu gostei, nossa senhora, eu tô vibrando. Nós também, e ficamos emocionados em rever a trajetória da rainha do samba. Ivone Lara da Costa nasceu no Rio de Janeiro numa família ligada à música, ao samba. Sempre tivemos um ambiente musical, porque todo mundo, nós tínhamos um tio, por nome de Dionísio Bento da Silva, muito amigo de Pixinguinha, Jacó do Bandolim, e andei, 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 andei. Aos 12 anos, compôs a primeira canção. Tem saudade de algo, Dona Ivone? Meu de... Olha lá, oxa, olha lá, oxa. É, mas a música não pagava as contas. Ela foi atrás de uma profissão, de um emprego fixo. Passou em 3º lugar num concurso de enfermagem. Fui enfermeira formada, trabalhei durante 8 anos. Depois desses 8 anos, eu fiz a faculdade. Fui fazer serviço social. Aí trabalhei mais 32 anos. Como assistente social, se especializou em terapia ocupacional e trabalhou ao lado da doutora Anise da Silveira na recuperação de pacientes com doenças mentais. Mas nunca deixou de lado o amor pelo samba. Então, desde 12 anos que eu já sou ligada ao samba. Agora só fui ter liberdade mesmo, sabe? Agora. Me aposentei. Então, e meu marido faleceu, quer dizer que era a censura maior que eu tinha. Então agora não há censura mais. Eu sou dona de mim, eu faço o que eu muito bem entendo e está acabado. Dona Ivone Lara foi a primeira mulher a integrar a ala de compositores da Escola de Samba Império Serrano. Não houve rejeição nenhuma, porque tem uma coisa, quase todos os compositores eram meus parentes. Tanto que, no dia que nós fizemos o Samba Enredo, os 5 bailes da história do Rio, eu, em parceria com Silas de Oliveira
e Bacalhau, em 1965, o Império Serrano ficou assim, ó. Mangueira, Portela, Unidos de Luca, esse pessoal todo foi lá para conhecer a mulher que pertencia à ala dos compositores que tinha ganho samba enredo. Sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu. O primeiro disco veio aos 57 anos. A partir daí, se tornou uma das mais conhecidas e importantes vozes da música popular brasileira. Uma história que inspira até hoje muita gente. A Dona Ivone, sem dúvida nenhuma, é um desses nomes da cartilha da música popular brasileira. Quer dizer, é importante conhecer a obra dela e é importante conhecer a história dela. Samba sem cavaquinho não é samba. Tem que ter pandeiro e um violão. Gêmea, cuíca, baixinho, surdo em marcação, sob os acordes de um violão. A gente vibra de tanta emoção. O espetáculo Mulher acaba de estrear no Teatro Popular do SESI, em montagem assinada por Diego Fortes, com Matheus Nastergaile, Elcio Nogueira e Renato Borg no elenco. A peça não é um texto de mulher, mas sim baseada na obra do francês. Trata do embate entre o mestre da comédia teatral e o poeta Jean Racine, pupilo de mulher, mas que pensa o teatro de maneira totalmente oposta. Temos como era uma noite no teatro do senhor Molière. Pessoas rindo, mostrando a língua, os dentes, até epigrote. É uma peça que fala sobre o ponto de vista do Jean Racine em relação à mulher. Quem era você quando eu te conheci? Ninguém. Ora, mestre, alguma coisa o senhor também aprendeu com o seu aluno? Ah, uma certa mediocridade. Quando o conheci, mestre, o senhor era um engraçadinho, um debochado. Tem toda a ascensão do Racine e o declínio do... Spoiler. E o declínio da mulher na corte do rei Luís XIV. Certifique-se de que mulher esteja suficientemente bem para fazer o espetáculo. E se houver o menor risco de que mulher piore ou morra, que não faça. Mulher vivido pelo Matheus. E pelo Elcio. E entre nós. E a força reacionária da peça sou eu, o cardeal Perrefix, que quer acabar com o teatro, quer acabar com a tragédia, com a comédia. Enfim, representa essa força reacionária que está aparecendo agora, que quer proibir peças, exposições, que considera os artistas os leprosos da humanidade, né? É um sátiro, um libertino, um sátiro incestuoso, blasfemo e ateu, não é certo? O fundador de um teatro tropicalista e libertário nacional representa aqui, com muita graça, a força bolsonariana. A França se diverte demais, monsieur. Fornica demais, come demais. Quando a gente começou a trabalhar com o texto, e muito influenciado por conta da fusão de linguagens que o próprio Molière propôs no teatro da sua época, e muito porque a música ia ter um papel muito importante na peça, e pela própria presença do Renato Borg, isso mexeu com o meu imaginário e eu comecei a pensar em Tropicália. E aí eu dei a ideia da gente trabalhar exclusivamente com o cancioneiro do Caetano Veloso. E aí o Gilson ficou em silêncio durante 5 minutos e disse, talvez funcione. É uma peça que fala sobre uma trupe, sobre o que a gente tem que fazer para sobreviver, como manter a alegria. E como não vender a vocação mais profunda. Sim. Tem muito isso, eu acho, aqui colocado. E acho uma questão para nós agora, assim. Até que ponto a gente vai perder a vida para ganhá-la? A gente que é artista, a gente considera que de vez em quando a gente consegue fugir dessa armadilha. A gente acha, por alguns momentos, que a gente não está perdendo a vida para ganhá-la, que a gente está sendo tão fiel à sua vocação, que está tudo vibrando bonito ao nosso redor. Mas de vez em quando vem a vendição. E aí sim você está perdendo de novo a vida para ganhá-la. Para que o veneno, o rancor e as trevas, se nós somos felizes?
E nisso o teatro é uma grande aula de cidadania e de política. A gente tem que conviver com idades, histórias, sexualidades, desejos diferentes, para tentar construir juntos alguma coisa que é pura cerimônia, é imaterial e acontece uma vez por dia e some de novo. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Viva o teatro! Dos palcos para uma discussão que está movimentando as coxias. Está em discussão no Supremo Tribunal Federal a obrigatoriedade do diploma ou certificado de capacitação para a profissão de atores e técnicos de espetáculos. A ação é da Procuradoria-Geral da República. A alegação é que a exigência da qualificação específica para quem trabalha com arte e cultura fere a liberdade de expressão. A maior parte da classe artística, que lutou pela regulamentação, está unida contra a ação. Nós, atores, somos todos contra a retirada do registro profissional de artistas e técnicos do Brasil. O que está hoje sendo questionado com essa ação é fazer cair algumas exigências para que você, enquanto artista, tenha reconhecimento como tal. É muito estranho, qualquer engenharia precisa de curso, médico precisa de curso, por que para trabalhar nas artes cênicas você não precisa ter uma preparação? Isso, de uma certa maneira, derruba o ensino do teatro, as escolas, as universidades. A falácia que eles apelam para que sustenta, inclusive, esse projeto, que é a limitação da liberdade de expressão. Olha, ninguém está impedindo ninguém de se manifestar. Dizer que isso fere a expressão artística, eu acho que é um exagero. O DRT foi uma coisa conquistada pela classe teatral e pelos técnicos com muita batalha, porque a profissão não era regularizada até 1978, se eu não me engano, e foi regularizada nessa época com uma batalha muito grande. Antes os atores tinham que pedir autorização para trabalhar na polícia. Então é uma conquista. Eu fico preocupada e eu tenho um certo cuidado. É assim, as pessoas todas precisam fazer uma escola formal de teatro para serem atores. Eu não acho isso. Eu acho que quanto mais um ator estudar, quanto mais ele se formar, quanto mais bagagem ele tiver, melhor. Ele será um ator melhor, como em qualquer outra profissão. Mas existem atores que vêm de outras formações. As artes dramáticas, como as outras artes, assim, elas brotam talentos dela que não passam pela escola. Eu acho que o Francisco Coco não fez escola de teatro. São pessoas que aprenderam, muitas pessoas aprenderam nos grupos. Paulo Miklos, eu acho que não é ator de profissão, de formação. Ele é um ótimo ator. E o que está se defendendo aqui com a eliminação da DRT é claramente os interesses de quem contrata, não de quem é contratado. Porque ele vai poder contratar quem bem entende, sem nenhuma obrigação. Isso vai achatar salário, isso vai gerar demissão. Os nossos cachês, vamos falar a real, eles já são achatados. Vão pagar menos para quem tem DRT, para quem não tem. Gente, não adianta pagar menos. Se o ator é bom, o ator é bom. Se o ator é ruim, ele é ruim com DRT, sem DRT. Não adianta. Vai escrever um drama. Pelos insultos que a classe artística tem ouvido pela internet, existe um desejo realmente de nos botar para baixo, de nos transformar numa coisa insignificante, mesquinha, medíocre. É como se pedissem pro artista para ele fazer as coisas que ele sabe fazer na mesa do restaurante. Como sempre a gente às vezes passa por esse tipo de situação. Não é assim, né? A gente tem registro, a gente tem horas de trabalho, a gente não excede as nossas horas de trabalho. O processo democrático é esse. Estamos discutindo, existem interesses diversos que estão sendo, vamos dizer, aí abordados, entendeu? Mas eu acho que o interesse maior é o interesse da sociedade. E a gente vai acompanhar. Bom, Adriana, você sabe quem é que fez aniversário essa semana? Quem fez? Mundo das Artes? Sim. É bom, é muita gente, mas eu consigo lembrar da Alice Braga, Roberto Carlos, James Franco. Isso. Não serve nenhum deles. Não acredito. Tem mais um. Todos esses. Mais um. Superman.
Essa semana o Homem de Aço completou 80 anos. É uma história engraçada. A primeira revista seria lançada em junho de 1938, mas chegou às bancas antes, no dia 18 de abril. E sabe qual será o presente para o Superman? Ele vai ganhar o traço de um brasileiro. Então, para o alto e avante, Ivan Reis. Como é que foi criado o Superman? O Superman foi criado por Jair Siegel e Joe Shuster em 38. Eles eram judeus. E o mais engraçado que é um personagem que estava totalmente diferente, não era um personagem acreditado na sua época. Eles receberam muitos nãos até ter uma editora que aceitasse produzir a revista, porque era muito novo um personagem de colã, capa, com superpoderes, até o DC Comics aceitar a publicação e se tornar um sucesso. 38 é um ano antes do estouro da Segunda Guerra Mundial. Sim. Você acha que tem alguma coisa a ver ou não? Na verdade, eu acho que sempre tem um pouco a ver, porque quadrinhos, eu costumo falar que ele é um pouco de registro histórico do seu. Ele retrata muito o seu tempo. E a gente está falando de uma época extremamente difícil para os Estados Unidos, tendo acabado de sair de uma depressão financeira, um mundo em pós-guerra. Então era um sentimento de medo, onde a superação era muito importante. Então era muito natural você se imaginar tendo uma condição de superar tudo isso, do ser humano além do humano. Quais são as principais mudanças nesses 80 anos de Superman? O Superman já passou por muita mudança, né? Desde sua criação até os seus filmes, filme com George Reeves, com Christopher Reeve. Ele já foi do herói, do símbolo que lutava pelo estilo de vida americano, pela verdade, pela justiça, a ser uma ideia de honestidade, símbolo de ser um escoteiro. Até na época do Christopher Reeve, de ter aquela aura religiosa sobre o personagem, que até então não era muito uma intenção. Isso foi se moldando ao longo dos anos. Hoje o personagem, ele conseguiu superar a figura Superman, o personagem. Ele se tornou uma ideia. Ele é um símbolo de honestidade, de superação, de fazer o que é certo, não importa as diversidades, de se manter sempre firme diante das dificuldades. E a sua maior fraqueza não é a Kryptonita. Deixou de ser a Kryptonita. A sua maior fraqueza é a mesma fraqueza que nós temos. Ele pode ter o coração partido, ele pode ser emocionalmente destruído, como nós. Então, ele lembra a gente que ele se supera em relação a tudo isso. E a gente pode também. Quando você começou a desenhar o Superman? Tem o Superman antes, como fã, como criança, e tem o Superman profissionalmente. Como criança, foi o primeiro personagem que eu desenhei. E depois, profissionalmente, há 15 anos atrás, eu fui convidado pela DC Comics a assumir a revista Action Comics, que foi a revista onde se originou o gênero super-herói, onde o Superman nasceu. É a revista de super-herói mais antiga em circulação, chegando ao número 1000 agora. E foi o primeiro trabalho que eu fiz para a editora, que foi o Superman nessa revista. Eu lembro que a minha sensação foi tamanha que eu passei 2 meses só treinando o símbolo. Foi um êxtase profissional e de fã absurdo. Que história é essa que está sendo contada agora, nesse projeto dos 80 anos em que você faz parte? Ele vai ser atualizado para o mundo de hoje, para o que a gente vive. Não existe mais esse símbolo que una a todos. Então a ideia do roteirista é voltar, é conseguir fazer com que esse personagem represente a todos. Isso é difícil, por isso que eu falo, existe um toque de gênio aí nessa história que ele vai que é esse resgate que eu não posso contar, claro, mas é a importância de fazer o Superman ser importante de novo para todo mundo. O que é aquele menino que ainda está em você, que desenhava um risquinho, uma capinha, e hoje está desenhando o Superman para o mundo inteiro? Como é que você lida com aquele menino? Eu costumo sempre dizer assim, na verdade, ele ainda existe, ele ainda está lá e eu desenho para ele. Eu faço as minhas páginas, a minha arte é feita para esse moleque de 13 anos que tá lá, que eu tento agradar porque eu sei que se eu agradar ele, eu vou estar agradando algum garoto, alguma garota de 13 anos também. Então daqui a alguns anos, quando lembrarem dos 80 anos do Superman,
vão lembrar que ele foi cuidado com carinho por 2 brasileiros também. Eu e o Joe Prado, que é meu parceiro de equipe, ele foi meu arte finalista. Então isso não tem... Era inimaginável até um tempo atrás, né? 2 brasileiros ajudando a contar, a afirmar a mitologia do Superman para uma próxima geração. Uau, adoro Ivan Reis, assim que chamam o Ivan Reis nos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente vai de cinema no Metrópolis. O diretor e roteirista Luiz Bolognese lança no Brasil o esperado documentário Ex-Pajé, que mostra o massacre da cultura indígena pelo avanço da evangelização. Ia tirar poder na bater minha ganha. Tá aparecendo toda a fita crepe aqui. A fita crepe, oh, que pena. Eu queria tanto mostrar a fita crepe. Desde o disco Todos os Olhos, que é de 71, eu só cantava para a classe estudantil, que é muito populosa em São Paulo e no interior, mas os mídias, eu não participava mais de nada, era como se não existisse. Mas em 89, eu tive uma tristeza, eu entrei em casa e disse a Neuza, eu quero ir embora para Irará, vou aceitar o convite de tomar conta do posto de gasolina e não vou fazer mais música. E aí, nesse momento, David Byrne começou a me procurar e veio aqui me conhecer, e aí desencadeou o lançamento do The Best of Tom Zé. De repente, Tom Zé viu seu nome entrar em listas de mais vendidos nas principais revistas dos Estados Unidos e Europa, com o lançamento da compilação The Best of Tom Zé. A Billboard é a perda do anonimato, né? É a Bíblia, não sei o quê. E vou dizer uma coisa, quando você vê seu nome na Billboard, pode ter certeza, você treme. A gente pode falar sobre o Com Defeito de Fabricação, que é de 1998, que foi eleito um dos 10 melhores álbuns daquele ano pelo New York Times. Esse disco realmente é um que eu trato assim com grande carinho, pelo fato de ter pensado ele. Tem até esse tem uma história engraçada. Esse disco aqui tem a participação do Sean Lennon. Sean disse que Tom Zé, além de trabalhar com as tradições brasileiras, expande estes limites, parecendo estar fazendo música do ano 3000. E é isto que eu estou procurando fazer. Música para o futuro, não do passado. Tom Zé é o futuro. Quando eu vi o trabalho dele, que vi que tinha um cuidado com os timbres muito acentuado, eu me lembrei na hora de fazer uma coisa que eu tinha feito muito tempo atrás aqui, numa coisa chamada Feira da Bahia, que era tocar jornais. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda. 2012, Tropicália, Lixo Lógico. Sim, aí foi uma coisa muito importante, porque eu pude compreender algo que eu estava sempre perto e não conseguia entender. O contato com eles acabou sendo um negócio que prejudicou muito o disco. Pelo seguinte, no dia que eles iam lá, era uma festa tão grande, eles ficavam tão felizes de cantar, que a gente parava de gravar, ficava fazendo sala a eles aí a tarde toda. A arte musical foi a que mais tem obras no mundo do tropicalismo. Isso está evidente agora. E Gil e Caetano tem outra coisa que eu quero pedir desculpa para dizer, porque eu acompanhei. Eles são gênios, meus irmãos. Gênio é outra coisa. Tem gente mais ou menos traquejada, que faz uma musiquinha, eu, por exemplo, outros tantos. Agora, gênio. O seu disco mais recente é Canções Eróticas de Niná. Esse eu me lembro de eu cantando no programa, e você lá, e aquela menina lá, e todos os outros participantes do Metrópolis, eu cantando lá o lançamento dessas músicas.
se perder, pois o rock aderiu pelo Currupio. Eu, aqui em casa, devo fazer até um pequeno monumento ao programa Metrópolis, porque o programa Metrópolis me deu uma sorte. Depois que o programa Metrópolis começou, eu só fiz progredir. Olha, vocês peguem um cordãozinho, pensam no feiticeiro, escrito Metrópolis, botam no pescoço que vai dar uma sorte. Neuza, lembra o nome do roqueiro americano que eles me comparavam? Nós somos, como é que eu falo, Neuza? Estava cantando lá o pernambucano, como chama, Neuza? Neuza, me ajude agora, o autor do livro. Como é que eu chamo a obra de Pierce? Neuza, muito obrigada, Neuza. Disse que a Neuza é meu Google. Neuzinha, mulher do Tom Zé, produtora, tá sempre do lado dele. Esse nosso acervo, hein? E vai ser sempre assim, todo domingo, artista diferente, rever as últimas 3 décadas para celebrar também os 30 anos do Metrópolis. Você gostou do Tom Zé, Bolognese? Que delícia, né? Ouvir Tom Zé, nossa, cara, que mestre. Você também tem história aqui nesse arquivo, hein? Não, eu também hein? tenho que botar um negocinho aqui pendurado do Metrópolis, porque toda vez que eu venho aqui um filme sai, dá sorte. Dá sorte? Dá muita sorte. Pois é, ó, Bolognese tá aqui para falar de Ex-Pajé, que é o filme novo dele, dirigido por ele e estreou no Festival de Berlim. Recebeu o prêmio especial do júri oficial de documentários da Mostra Panorama. No Brasil, passou no É Tudo Verdade e entra no circuito no dia 26 de abril, próxima quinta-feira. O longa é um mergulho no cotidiano de uma aldeia na região amazônica. É pra gente ver bem de perto um povo de tradição guerreira que ainda continua na luta. O personagem principal é um pajé, ou melhor, um ex-pajé. Será que é possível ser um ex-pajé? O povo Paiter Suruí viveu isolado até 1969. O território deles fica em Rondônia, na divisa com o Mato Grosso. As doenças trazidas com esse primeiro contato matou muitos deles. Foi só o começo de uma mudança profunda na vida das aldeias. E como eles estarão hoje? O documentário Ex-Pajé também faz essa pergunta. Para Perpera, a transformação foi muito violenta. E o documentário do diretor Luiz Bolognese olha para os conflitos desse homem. Ele foi preparado para ser um pajé desde criança. Mas hoje, perto dos 70 anos, o dono de tantos saberes espirituais e científicos não ocupa mais o mesmo lugar na comunidade. Obrigado a ficar longe dos rituais, dos espíritos da floresta, das tradições ancestrais, Perpera é mais um pajé que sofre com a evangelização nas aldeias. Jesus é maravilhoso, Ele salva, Ele cura, Ele faz feliz. Jesus é maravilhoso. É impactante o documentário, e aí eu queria que a gente começasse já ali, no cerne da questão. Você matar um pajé, tirar essa autoridade, você está matando muita coisa, né? Está indo muita coisa aí a reboque, né? São 4.000 anos de história, de civilização, de conhecimento científico e religioso que se perde. Porque essas culturas americanas que tem aqui, que a gente chama de indígenas, por um erro de nome, mas são 220 povos diferentes, falando línguas diferentes, eles são culturas que têm 4.000 anos. Por exemplo, o cristianismo tem 2.000 anos, as culturas desses caras têm 4.000 anos, e os pajés, como eles não tinham língua escrita,
é uma opção deles, e o conhecimento é oral, o pajé é o centro desse conhecimento oral, em todas as culturas. Ele é o lugar do conhecimento religioso e do conhecimento científico, que para eles não é separado. Então, na hora que as igrejas destroem essa personagem, dizendo que eles são uma expressão do demônio e destroem eles, são 4.000 anos de conhecimento, o epicentro da cultura que se perde. E aí eu acho que não é só um povo indígena que está perdendo com isso, é a humanidade e o Brasil, porque é um conhecimento incrível que esses caras têm. A gente viu a história do Perpera, você foca nessa aldeia, na história do Perpera, mas é algo que vem acontecendo muito fortemente em toda a região, né? É uma coisa que é muito forte no Brasil hoje, tem um segmento da igreja evangélica, não é toda ela, evidentemente, mas tem um segmento fundamentalista que transformou a palavra de Jesus num ódio a tudo que é diferente. Se é uma outra opção sexual ou se é uma outra religião, tem que ser destruído, tem que ser apedrejado, tem que ser queimado. A gente tem visto terreiros de Umbanda, de Candomblé nas comunidades serem perseguidos, apedrejados, queimados, mulheres e pais de santos serem apedrejados na rua. E nas igrejas, nas aldeias indígenas, a igreja é ato falho, nas aldeias indígenas a perseguição é contra os pajés e é extremamente violento. Tanto que quando o filme foi passar no Festival de Berlim, as lideranças indígenas me procuraram e me mandaram um manifesto para eu ler no Festival de Berlim. É um manifesto que as lideranças indígenas fizeram contra a intolerância religiosa e a favor dos pajés. E eu li lá no Festival de Berlim e teve uma repercussão bem grande na mídia internacional. Claro, porque é um assunto que a gente tem realmente que prestar atenção. O conflito que o Perpera vive é um conflito muito angustiante, porque ele é essa pessoa que tinha uma outra função na comunidade, só que ele foi criado para entrar em contato com esses espíritos. E foi isso que você foi buscando, né? Mostrar também. Foi isso que eu encontrei quando eu o conheci e me apaixonei por ele completamente, que era um homem que foi constrangido e obrigado violentamente a abandonar seu lugar de pajé, mas ele me conta que ele veio e ouve os espíritos o tempo todo. E pior do que isso, ele conta que os espíritos estão bravos com ele, porque ele não toca mais as flautas sagradas que o povo dele conversava com os espíritos através dessas flautas. E que, portanto, os espíritos, se ele está no escuro, os espíritos batem nele atualmente, segundo ele, porque estão muito bravos que ele abandonou os espíritos. Então imagina o que é essa loucura psicológica que se passa na cabeça desse grande homem, desse pajé, na verdade, porque ele não deixou de ser pajé na medida em que ele escuta os espíritos, mas que está bombardeado por dois mundos com uma violência extrema. O filme gruda nele e a gente vê toda essa história de 500 anos de evangelização que começa com os jesuítas e tal, do ponto de vista, acho que essa é a originalidade do filme, que a gente não fica dando um retrato histórico didático, a gente acompanha uma personagem que está vivendo essa angústia, essa ebulição ultraviolenta, acompanhando o dia a dia desse cara, acompanhando os sentimentos dele, os olhares dele, há rituais de resistência dele, a maneira como ele fica na igreja sempre de costa para o pastor e conectado com os insetos, com as abelhas, com os barulhos da mata, é uma afirmação do lugar de pajé. O Perpera, muitas imagens dele no filme que ele está em silêncio, a gente fica imaginando o que é que ele está pensando ou onde está a conexão dele. A gente percebe que é uma conexão diferente, parece um tempo diferente. Como é que vocês sentiram isso na aldeia? Parecia que a gente estava diante de um extraterrestre, porque parece que quando você entra em contato com ele, que você atravessou um portal e está dentro de um filme, sei lá, Guerra nas Estrelas, que é um personagem de outro planeta, porque ele pensa de outra maneira, ele fala de outra maneira e, sobretudo, ele ouve coisas o tempo todo. Se ele está conversando com você, de repente ele levanta a cabeça assim, e ele está ouvindo uma coisa, que é um gavião, que para ele significa uma coisa, e ele sabe que as araras vão passar daqui a pouco, as araras passam daqui a pouco, você começa a entrar numa viagem e ao mesmo tempo ele começa a dar sinais para a gente do que a gente pode e não pode fazer, porque isso é perigoso. Então é uma conexão com o mundo espiritual e que se traduz em produção de vida concreta, que é uma economia muito ecológica que eles têm. Por exemplo, o Perpera fala, e falava, agora ele está destituído desse lugar, mas ele dizia que os guerreiros que têm filho pequeno em casa, isso ele ouviu do pai, do avô, do bisavô, dos outros pajés, que diz que quem tem guerreiro que tem filho pequeno em casa não pode matar animal lento na hora que vai caçar. Ora, aí você para pensar, todos os homens em idade adulta têm filho pequeno em casa. Então, os guerreiros que vão caçar não matam os animais lentos. Então, o que acontece? A fauna fica preservada para as novas gerações. Então, quando ele fala que matar animais de lentos faz mal para a saúde das crianças, a gente, cientista, fala, não pode ter nada a ver uma coisa com outra. Mas se você pensa ecologicamente, eles estão produzindo saúde
saúde. Eles não estão atacando a doença. Claro. Eles estão produzindo um ambiente saudável. Por isso que, para nós, a palavra córrego, aqui em São Paulo, no Rio, significa o quê? Um lugar cheio de urina, fezes e lixo. Lá, nas aldeias indígenas, córrego é uma água cristalina no meio da mata, em que todo mundo vai tomar banho no final do dia e dar risada e contar a história. Quem que é a civilização evoluída e quem é a civilização que está numa crise, que precisa rever os seus conceitos? Nós ou eles? Essa pergunta é fácil de responder diante de tantas difíceis. Vocês ficaram lá um mês acompanhando o cotidiano da aldeia e a gente tem no seu filme uma mistura, uma fricção de documentário e de ficção? Isso. Eu acho que teve muito esse debate em Berlim, e que eu estou começando a ver ele aqui no Brasil também, mas o filme é ficção ou é documentário? Porque algumas cenas que eles tinham me contado, a gente encenou. O filme não tem entrevistas e ninguém olha para a câmera. São acontecimentos filmados que, montados um atrás do outro, a experiência de ver o filme é de ver um filme de ficção, mas eu chamo de documentário. Eu chamo de documentário porque a atitude é de documentário e tudo que está acontecendo reflete a realidade muito direta. E os atores estão representando eles mesmos. Mas o filme, ele fica nessa fronteira limite entre o que é ficção e documentário. E tem muita gente dizendo hoje que é uma falsa definição. Porque na hora que você liga uma câmera, tudo é encenação. Mesmo no documentário, essa entrevista que você está fazendo comigo, eu estou encenando aqui, estou tentando ser convincente. Ele falou totalmente diferente para mim. Mas tudo é uma encenação, né? Então, essa fronteira entre ficção e documentário, eu acho ela meio antiga, meio careta. A comunidade viu o filme. Viu. E o impacto na comunidade desse filme deve ter sido certamente para você também emocionante. Foi forte porque eles estão evangelizados, a maioria deles está evangelizados lá. Ao mesmo tempo, eles são muito gentis, eles têm uma maneira de ser que eles aceitam muito bem o outro. Agora que está entrando essa narrativa de intolerância lá dentro. Então, eles receberam o filme. De um modo geral, o que aconteceu foi... Os pastores tinham preparado eles para não ver o filme. Né? Havia dito que o filme é contra Jesus e tal, que o filme não é absolutamente nada. O filme é justamente contra a intolerância. Então, ele não tem nenhum discurso contra a igreja evangélica em si. E apesar dos pastores terem estimulado eles a não irem na sessão, lotou a sessão e veio vários índios de outras aldeias. Foi uma sessão lotada. E eles riram muito do filme, porque tem situações muito engraçadas, ainda mais para eles. Mas quando o pajé voltou a agir como o pajé que acontece no filme e as flautas que estão proibidas passaram a ser tocadas dentro do filme, isso causou um silêncio na audiência, parou todo mundo de rir. E eu notava que os homens mais velhos e as mulheres mais velhas estavam extremamente emocionados de voltarem a ouvir aquelas flautas que eles ouviram a vida inteira e que eles estão proibidos há 10 anos de tocar e que chamam os espíritos. Eu senti que os espíritos da floresta estavam ali conosco, trazidos por essa flauta. Mas, ao mesmo tempo, havia um constrangimento e um medo do que o pastor vai achar amanhã, porque as flautas ecoaram novamente no centro da aldeia. E aí nós fizemos um debate depois e um velho líder indígena falou: esse filme não ofende a igreja, esse filme retrata o que a gente está vivendo e o que ele deixa para nós é a reflexão. Aí isso me alimentou bastante. Acho que é isso. Para mim também, deixa a reflexão. Entre em cartaz na próxima semana, aqui no Metrópolis, a gente não tem medo de dizer, você tem que ver, né, Cunha Júnior? Muito obrigada, Bolognese. Legal. Até a próxima, Obrigado, viu? Até a próxima. Obrigado pelo espaço. Foi um prazer. Valeu. Muito bem, Adriana. Parabéns, Luiz, mais uma vez. E no próximo bloco tem literatura, uma conversa com o poeta Augusto de Campos. A poesia sempre foi muito marginalizada, se nós considerarmos o conjunto das artes. A poesia é a prima pobre, né? Mas, estranhamente, a poesia resiste. As pessoas gostam de poesia. Poesia, a fazer de afasia. Exposições, prêmios, lançamentos. O poeta Augusto de Campos não para. Ele abriu uma brechinha na agenda apertada para contar as novidades ao Daniel Rangel, que é curador de exposições e especialista na obra de Augusto. Estamos aqui ao lado do maior poeta brasileiro em atividade, Augusto de Campos, que no auge dos seus 87 anos acabou de passar por um ano muito ativo, né, Augusto? O ano passado, eu diria que foi um pouco demais para os meus 86 anos, que é quanto eu
eu tinha cumprido. Houve aí, né, no meados do ano, não é, a itinerância da exposição do Sesc Pompeia, o Rever, que foi para Araraquara. Logo a seguir, eu tive a informação de que tinha ganho um prêmio internacional de poesia, o Grande Prêmio de Poesia Janus Pannonius. E que ainda teve como consequência a edição de uma antologia. Em húngaro. Que me deu muito trabalho, porque eu fui naturalmente avisado anteriormente e colaborei com os tradutores para o húngaro, que é uma língua completamente diferente. Você não tem apoio nenhum em raízes latinas ou eslavas. É ao mesmo tempo em que eu recebi a notícia de que a antologia chilena, que era decorrência do prêmio Pablo Neruda, só saiu agora. A poesia concreta, tal como nós concebemos nos anos 50, ela tinha muita proximidade com o visual. Mas nós vivíamos num meio de pintores e escultores, de artistas, que nós chamávamos de verbo e vocal visual, usando uma expressão do James Joyce. E essa dimensão verbo e vocal visual que você fala, acho que tem uma relação muito forte, além da questão das artes visuais, com a música. O pulsar quase mudou. Quando eu voltei em setembro de Budapeste, eu já tinha um projeto que eu vinha fazendo com o Cid, meu filho, Cid Campos, que é meu companheiro de muitos anos e de muitos discos, desde o Poesia Risco. Né? Azul celeste, o céu talvez não pôde ser. Vínhamos trabalhando o Cid, uma série de composições que ele tinha feito sobre as minhas traduções da Emily Dickinson, os poemas da Emily Dickinson. Na verdade, são canções, são harmonias que remetem um pouco ao jazz, à bossa nova. Tem uma música, O Pouco Mais Muito, que é uma música um pouco mais experimental. Pouco mais muito, é perfeito. Ele me convidou para fazer a leitura dos poemas na organização desse disco, do qual eu fiz também toda a parte gráfica. A esse etéreo ritmo não tem cada um direito. É muito difícil para um poeta brasileiro atravessar a barreira das línguas e conseguir ser reconhecido na Europa, em outros países, né? E ainda mais, no meu caso, porque se tratava de uma poesia experimental. Foi um evento extraordinário. A poesia sempre foi muito marginalizada, se nós considerarmos o conjunto das artes. A poesia é a prima pobre, né? Mas, estranhamente, a poesia resiste. As pessoas gostam de poesia. Poesia, a fazer de afasia. E agora o momento para deixar você com vontade de viajar. É um incentivo, nem que seja para você dar aquela parcelada na passagem. Vem aí a nossa agenda de exposições pelo mundo.
8 amigos que se reuniram para mostrar como é o estilo de vida de jovens negros. A ideia é fortalecer a representatividade negra na indústria criativa. E esse coletivo sonha alto, mudar o mundo através da arte. O MOOC tá na rua. MOOC é uma galera criativa que une diversos pontos da sociedade. O MOOC surgiu muito de uma questão de vamos fazer uma festa onde reunisse todos os criativos e dar voz a essas pessoas que estão criando assim como a gente. É um propósito muito maior de atrair as pessoas e fazê-las com que elas consigam imprimir o seu olhar artístico, a sua maneira de militância e etc. e tal. O futuro pertence àquele que acredita na beleza dos seus sonhos. Por isso, a melhor maneira de tornar as crianças boas é fazendo-as felizes, é falando das suas raízes, das suas culturas. Se você vê dentro de revistas, ou filmes, ou comerciais, sempre a pessoa negra ela é em minoria. Então a gente quis trazer isso de uma outra forma, trazer o negro como maioria para dentro dos trabalhos. Além dos trabalhos, trazendo o negro como modelo, também inserir o negro para produzir. Isso é muito importante porque o negro ele não é só um rosto bonito dentro de um comercial. Ele cria, a comunidade cria. Acho que é muito importante a gente estar fazendo o trabalho que a gente faz para ter outras pessoas como a gente fazendo isso também. O protagonismo é sobre a galera negra, é sobre o que a gente mais se identifica, mas existem diversas vozes que precisam ser ditas sobre empoderamento feminino, sobre diversas questões sociais que precisam ser trabalhadas, precisam ser pautadas, precisa de uma sensibilidade e só quem pertence a esses grupos que conseguem falar sobre isso. Não é à toa que o nome do coletivo é Movimento Observador Criativo. Nós fazemos parte de um movimento que aconteceu, tem acontecido, tende a prolongar. Nós observamos e, através disso, nós exercemos nossa criatividade. Quando tá junto, a gente acredita que a gente pode mover montanhas, mover pensamentos, criar coisas que só quando a gente está próximo a gente consegue. E quando uma marca nos contata, quando uma agência vem falar com a gente, é sempre procurando o nosso senso de criatividade. O que é o nosso senso de criatividade hoje? É o nosso lifestyle. A minha história é repleta de conquistas invisíveis e mesmo assim eu passei a vida toda buscando fazê-las visíveis. Um dos últimos trabalhos assim de maior representatividade e inserção que a gente apresentou foi o da Elza Soares. A carne mais barata no mercado é a carne negra. Foi uma oportunidade muito grande que a gente teve de poder contar realmente o nosso lado da história e como a gente tem procurado enxergá-la hoje. Né? Não mais só com as feridas, mas também de uma forma mais alegre, mais empoderada. Hoje, nós não nos consideramos mais a carne mais barata do mercado porque nós reconhecemos nosso poder. Penso que eu reconheço meu poder. Começamos o programa com ela. E vamos encerrar também. Mais uma homenagem à dona Ivone Lara. A gente resgatou uma apresentação dela no programa Ensaio, em 1991. Dona Ivone Lara cantando Agradeço a Deus. Obrigada, dona Ivone. Um beijo para vocês. Tchau, a gente volta na terça-feira, logo após o Jornal da Cultura. A você eu jurei não amar mais ninguém, porque o meu coração já cansou de sofrer. E é triste, é cruel a dor de uma paixão. Cansei de ser escravo da desilusão, já não tenho prantos pra derramar. Da vida ruim que levei, não quero lembrar. Hoje sou feliz, me reencontrei
Vivo com alegria, pois da nostalgia já me separei. Hoje sou feliz, me reencontrei. Vivo com alegria, pois da nostalgia já me separei. Sinto que cheguei à realidade quando expulsei a saudade que no meu peito eu retinha.